Olá, iniciando mais uma exploração aprofundada para a gente destilar o essencial de um tema bem importante. Hoje, o foco é a atualização no rastreamento do câncer do colo do útero. A nossa fonte aqui é um material, bem completo, da Medcastia, que se baseia nas novas diretrizes de 2025 do Ministério da Saúde, do INCA e também nos protocolos brasileiros. A missão é entender a fundo essa mudança para o teste de DNA-HPV e o que isso significa na prática mesmo da prevenção. Vamos mergulhar nisso. Ok, vamos lá. Primeiro, por que essa atualização é tão relevante? O câncer do colo do útero, apesar de tudo, da vacina HPV e tal, ainda é um problema sério no Brasil, né? Principalmente em algumas regiões. O rastreamento continua sendo chave. Exatamente, é a detecção precoce que realmente muda o jogo, o prognóstico da doença. E a grande novidade, o marco mesmo dessa atualização de 2025, é colocar o teste molecular de DNA HPV como método preferencial de rastreamento. É uma virada, né? Comparado ao que a gente fazia há tanto tempo. Preferencial. Em relação ao Papa Nicolau, que todo mundo conhece, né? Como era o cenário antes dessa diretriz de 2025? Antes, a estratégia era quase toda baseada na citologia oncótica, o Papa Nicolau. A rotina era fazer a cada 3 anos para mulheres de 25 a 64 anos, mas só depois de ter 2 exames anuais com resultado normal. E o ponto aqui é que o Papa Nicolau, claro, ele tem seu valor histórico, ainda é útil em algumas situações, mas ele tem limitações importantes. A sensibilidade dele, que é a capacidade de achar as lesões precursoras, não é tão alta assim. Ah, então quer dizer que tinha uma chance maior de escapar alguma coisa? Um falso negativo. Isso, exatamente. A chance de um resultado falso negativo, ou seja, o exame vir normal, mesmo quando já existe uma alteração que a gente deveria ver, é maior. E depende muito, sabe, da qualidade da coleta, do preparo da lâmina, da leitura no laboratório. Entendi. Uma janela aí para que algumas lesões passassem batido. E aí que entra o teste de DNA-HPV. O que ele muda nessa história? Aqui a coisa fica interessante mesmo. Muda o conceito, na verdade. O Papa Nicolau procura a alteração na célula, que já foi causada pela infecção persistente do HPV. O teste de DNA-HPV não. Ele vai direto na causa. Ele detecta a presença do material genético do vírus HPV oncogênico. Do vírus. Do vírus. Daqueles tipos de HPV que têm alto risco de causar câncer, que são os responsáveis pela imensa maioria dos casos, né? Ah, então ele identifica o risco antes mesmo da lesão aparecer na célula, visível no microscópio. Ele pega o agente causador em vez do dano inicial. Precisamente. Ele identifica a presença do fator de risco número 1. Isso permite detectar o risco muito mais cedo e, claro, as lesões que poderiam surgir dali. A sensibilidade do DNA HPV para achar lesões de alto grau, que são as que mais preocupam, é bem maior que a da citologia sozinha. E essa segurança maior que o teste dá permite outra mudança importante. Que é o intervalo entre os exames, né? Isso chama muita atenção. Sem dúvida. Se o resultado do DNA HPV vem negativo, a segurança de que não tem um risco ali iminente é muito maior. Por isso, a recomendação agora é repetir o teste só a cada 5 anos. 5 anos. Nossa, é uma diferença bem grande em relação aos 3 anos de antes. Imagino que isso possa até ajudar na adesão, né? Fica mais fácil de lembrar, talvez. E a faixa etária, 25 a 64 anos, continua a mesma? Sim, as diretrizes mantiveram essa faixa. Começar aos 25 evita muito diagnóstico desnecessário, muita intervenção em mulheres mais jovens que têm mais infecções por HPV que somem sozinhas, sabe? E terminar aos 64 é seguro para quem fez o rastreamento direitinho e teve resultados normais. Certo. Então tá, a mulher faz o teste de DNA HPV. Aí chega ao resultado. Como é que o caminho segue a partir daí? Porque não parece ser só normal ou alterado, né? Exato. O fluxo agora é mais apurado, é estratificado, de acordo com o risco que foi detectado. Vamos ver como fica. Primeiro, cenário ideal. DNA HPV negativo. Aí, tranquilo. Repete o teste em 5 anos, como a gente falou. Segurança por mais tempo. Agora, se der DNA HPV positivo, aí a gente precisa ver qual tipo. Se for positivo para os tipos 16 ou 18, que são os de altíssimo risco mesmo, responsáveis por uns 70% dos cânceres... Aqueles mais perigosos. Isso. Nesses casos, a recomendação é ir direto para a colposcopia. Colposcopia, aquele exame que olha o colo do útero com uma lente de aumento, para ver se tem lesão visível, talvez fazer biópsia, né? É tipo um caminho mais rápido para os casos de maior risco. Exatamente, é ir direto ao ponto para o maior risco. Agora, se o resultado for DNA HPV positivo, mas para outros tipos oncogênicos, que não sejam o 16 ou 18, o risco existe, claro, mas estatisticamente é um pouco menor. Ou talvez demore mais para causar lesão grave. Entendi. Nesses casos, o próximo passo é fazer uma citologia, o Papa Nicolau,
Pode ser com a mesma amostra que coletou por DNA HPV ou uma nova coleta. A gente chama isso de citologia reflexa ou coteste, dependendo do protocolo exato. Ah, tá. Então o HPV tá lá, mas antes de ir pra colposcopia, que é mais invasiva, a gente checa se ele já causou alguma alteração nas células que o Papa Nicolau consiga pegar. Faz sentido. Correto. E aí o resultado dessa citologia é que vai dizer o que fazer. Se a citologia vier alterada, aí sim encaminha para a colposcopia. Mas se a citologia vier normal, mesmo com o HPV ali presente, as células estão normais naquele momento, a conduta é repetir o teste de DNA HPV em 12 meses. Fica um acompanhamento mais de perto. Parece um sistema bem mais inteligente, né? Que ajusta a investigação de acordo com o risco que foi detectado. Mas, claro, isso tudo depende do teste de DNA HPV estar disponível. E a gente sabe como o Brasil é grande, né? A implementação disso em todo lugar deve ser um desafio gigantesco. Sem dúvida nenhuma. E as diretrizes levam isso em conta, são pragmáticas. Onde o teste de DNA HPV ainda não estiver implementado como rotina na rede pública, a citologia oncótica, o Papa Nicolau, continua valendo como método de rastreamento. Bom. Continua sendo recomendado, mantendo o intervalo de 3 anos, depois daqueles 2 anuais negativos e a mesma faixa etária, 25 a 64 anos. É uma transição, né? Vai levar um tempo. Ok, ter essa alternativa é fundamental mesmo. E pensando no cenário maior, o que essa mudança para o DNA HPV representa para o país, para a saúde pública? Olha, representa um alinhamento do Brasil com o que há de melhor no mundo, com as práticas internacionais e também com a estratégia da Organização Mundial da Saúde para eliminar o câncer do colo do útero como problema de saúde pública. Usar um teste mais sensível permite não só achar mais lesões mais cedo, mas também usar melhor os recursos, né? Porque o intervalo maior para quem tem resultado negativo diminui o número total de exames que uma mulher faz ao longo da vida. E tem outro ponto que as diretrizes reforçam muito, a necessidade de um rastreamento organizado. Sair daquele modelo de coleta oportunista, sabe? Quando a pessoa vai no médico por outro motivo e aí aproveita para fazer o exame. O ideal é que seja coordenado pela Atenção Primária à Saúde, que a unidade de saúde convide as mulheres na faixa etária, que garanta o segmento dos casos alterados e, para isso, o registro eletrônico, como no ESUS, é fundamental para não perder ninguém no meio do caminho. Faz todo sentido. E para quem está lá na ponta, recebendo essa informação na consulta, o que é mais importante comunicar para que essa mudança seja bem entendida, bem aceita, sem gerar pânico? A comunicação clara é tudo. Primeiro, explicar que o teste de DNA HPV é mais eficaz para achar o risco, explicar que o intervalo de 5 anos é seguro, que tem base científica forte e talvez o ponto mais crítico de todos, desmistificar o resultado positivo. Um DNA HPV positivo não é um diagnóstico de câncer. Nossa, esse ponto é muito importante mesmo, para evitar uma ansiedade enorme e desnecessária, né? Exatamente. Significa que o vírus, o fator de risco, está presente. E que por isso é preciso um acompanhamento cuidadoso, seguindo aquele fluxo que a gente descreveu. A grande maioria das infecções por HPV, mesmo as de alto risco, o próprio corpo elimina ou elas não chegam a virar câncer. Mas o acompanhamento serve para identificar quem realmente precisa de atenção ou tratamento para lesão precursora. E sempre bom lembrar, né? A vacina contra o HPV para meninas e meninos é a prevenção primária. É fundamental. Mas ela não tira a necessidade do rastreamento para quem já está na faixa etária. Até porque a vacina não cobre todos os tipos oncogênicos e não protege quem já teve infecção antes de vacinar. Perfeito. São estratégias que se complementam, se somam. Vacinação para evitar a infecção lá na frente e rastreamento para detectar cedo as consequências da infecção em quem não foi vacinada ou foi infectada por tipos que a vacina não cobre. Uma não substitui a outra. A gente falou do desafio logístico de implementar o teste em todo o Brasil. Mas além disso, que outras barreiras a gente precisa superar para que essa atualização funcione de verdade, na prática? Olha, garantir o acesso igualitário é talvez o maior desafio de todos. Como é que a gente leva essa tecnologia e, mais importante, garante o segmento adequado para a mulher que mora lá no interior da Amazônia, para a mulher da comunidade indígena, para a população de baixa renda, para quem tem menos acesso aos serviços de saúde? A tecnologia sozinha não resolve a desigualdade, né? Com certeza. E tem a questão da adesão também. Mesmo com um teste melhor e um intervalo maior, a gente precisa garantir que as mulheres participem do programa, que elas compareçam às consultas, que façam os exames de segmento quando for indicado, e isso passa por educação em saúde contínua, busca ativa,
combater estigma, combater desinformação, é um trabalho constante. Quer dizer, a mudança na diretriz é um passo científico, técnico, super importante, mas o sucesso dela depende de um esforço muito maior de implementação, de comunicação e, principalmente, de garantir que chegue para todo mundo de forma justa. Exatamente. O avanço técnico tem que andar de mãos dadas com o fortalecimento do SUS, com estratégias que realmente alcancem todas as mulheres, sem deixar ninguém para trás. Então, para a gente amarrar as ideias principais dessa nossa conversa, o que é essencial que fique dessa atualização? Resumindo os pontos-chave. O teste de DNA HPV agora é o preferencial no Brasil. Isso para mulheres de 25 a 64 anos. Por quê? Porque ele é mais sensível para detectar o risco. Se o resultado for negativo, o intervalo para o próximo teste aumenta para 5 anos. E isso é seguro. É uma mudança em tanto. Resultados positivos têm caminhos bem definidos. Colposcopia direto, se for HPV 16 ou 18, que são de altíssimo risco, ou fazer uma citologia Papa Nicolau, se for positivo para outros tipos oncogênicos. E dependendo do resultado dessa citologia, aí sim vai para a colposcopia ou repete o teste em 1 ano. Comunicação é fundamental. DNA HPV positivo não significa câncer, mas sim que precisa de acompanhamento. E onde o teste novo não chegou, o Papa Nicolau continua valendo. Comunicação é fundamental. E equidade. Chegamos ao fim desta exploração detalhada sobre a atualização no rastreamento do câncer de colo do útero. Esperamos que tenha sido útil para clarear essa mudança tão importante na saúde da mulher. Recapitulando rapidinho os pontos-chave. Tema: atualização no rastreamento do câncer do colo do útero. Descrição: o link mental aqui é DNA HPV, rastreamento, colposcopia, intervalo de 5 anos e SUS. E as dicas e insights. Lembrar que o DNA HPV pega o vírus mais cedo, que o intervalo de 5 anos facilita a adesão e é seguro, que resultado positivo não é câncer, mas precisa seguir o fluxo, colposcopia direto para HPV 16-18, citologia antes para os outros tipos oncogênicos. E fica uma reflexão final, né? Essa mudança para um teste que detecta o risco, a presença do vírus antes mesmo da doença instalada, da alteração celular, reflete uma tendência maior na medicina preventiva, de agir antes que o problema se instale. E pensando nisso, com esses intervalos maiores de rastreamento para muitas mulheres, como que a gente pode repensar esses momentos de contato com o sistema de saúde? Será que essa folga no calendário do rastreamento do colo do útero não pode ser uma janela de oportunidade para a gente integrar outras ações de saúde da mulher? Tornar esse cuidado menos focado numa doença só e mais abrangente, mais holístico? Fica aí a reflexão. Siga o nosso podcast no Spotify e ative as notificações para ser avisado sobre cada novo episódio. Entre no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde você poderá continuar a discussão, ter acesso a materiais complementares como PDFs relacionados aos temas que a gente aborda aqui. Compartilhe este material com seus amigos e colegas que possam se interessar. Estamos juntos nessa, pessoal. Até a próxima.